fazendo a aula aqui meio que parecido com uma live, né? Então, a gente fala, eu falo, às vezes vocês perguntam e tal, mas, de uma maneira geral, ninguém deve estar anotando, nem dá tempo, né? Porque, enfim, o PowerPoint vai, a gente vai falando rápido. E aí, mas está registrado, né? Como está sendo gravado, está registrado. E esse registro eu estou colocando lá no YouTube, e acho que vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, fica mais simples, mais fácil, é mais leve do que tentar ver na plataforma. E aí funciona como uma sala de aula guardada. Vocês estão lá com a aula dada, é só voltar lá e ir acelerando, como o Theo acabou de falar que fez. Vou conferir, vou ter que conferir, na verdade, inclusive vou mexer lá nos títulos, porque tem lá pré-socráticos 1, 2, mas aí, por exemplo, a aula de hoje é sobre os pluralistas, a aula passada foi sobre os monistas, né? A outra aula foi sobre os pré-socráticos de uma maneira geral, o movimento em si, né? A outra aula foi sobre essa transição da mitologia para a filosofia, a anterior foi uma apresentação ao mundo mitológico, então eu vou tentar até titular melhor para ficar mais claro para vocês, tá? Ok, valeu. Vou tentar fazer isso essa semana. Essa semana não, hoje. Que vou confessar para vocês que, sim, eu fico de 9 da manhã até as 5 da tarde na tela do computador, né? Cara, quando dá 5 horas, meu olho tá ardendo, minha voz já sumiu. Aí a vontade que dá, assim, é quase que uma reação espontânea, assim, meu braço mete a mão no notebook e fecha ele. Mas eu vou ajustar isso para vocês, pode deixar. Bom, então, nós vimos os pré-socráticos, né, como eu tinha dito, que foi esse primeiro movimento tão importante, tão corajoso, assim, de tentar localizar explicações absolutamente racionais sobre a origem das coisas, a origem de tudo. E, claro, que com um movimento que dura 200 anos, um movimento que tem pensadores de vários lugares diferentes, com várias experiências de vida diferentes, como é a vida, né, normal, não podia ser absolutamente idêntico. Então, você vai ter grupos, né, que vão defender no caso, por exemplo, da arqué, né, da origem de todas as coisas, uma postura de que havia um elemento único que seria responsável por esse surgimento. Você vai ter outro movimento que vai defender a ideia de que há diversos elementos que se agrupam e que vão fazer essa unificação. Você vai ter filósofos desse período que vão apontar para ideias muito próximas do misticismo, ideias muito próximas da religião, né? Ideias muito próximas até da ideia de Deus, né? Você vai ter filósofos que vão discutir, por exemplo, a imobilidade das coisas, como o Parmênides, que vão sugerir que tudo sempre existiu, que tudo sempre vai continuar existindo. E você vai ter filósofos que vão dizer que tudo está em movimento permanente, que há um movimento perpétuo das coisas. Mas você também vai também vai achar filósofos que vão pensar que as coisas têm, sim, uma origem determinada em algum momento e tal, né? Então, assim, essa variedade de pensamentos que é fascinante, né? Que mostra como havia ali uma pluralidade de ideias, né? Um fervilhar assim interessante e óbvio que as ideias não eram sempre compartilhadas, eles brigavam e tal. Boa tarde, Max, fala. Tá, então vamos lá. Vou entrar na tela inteira aqui, vocês vão sumir para mim. Mas se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fala, que eu interrompo aqui ou respondo, né? Sem problemas. Então vamos à apresentação dos slides do começo. Pré-socráticos pluralistas. Filósofos pluralistas são filósofos que não acreditam na existência de um único elemento que explique todas as coisas do universo, como queriam, por exemplo, os pensadores de Mileto,
como Tales, Anaximandro e outros pré-socráticos, que acreditavam que um elemento, né, a arqué, que variava de acordo com cada um dos autores, explicaria tudo. Já vimos bastante isso, né, cada um achou uma resposta própria para essa arqué. Esses pluralistas vão fazer mais ou menos a mesma coisa, só que eles vão buscar vão intuir ou vão chegar à conclusão de que essas respostas não seriam unitárias, né? No período pré-socrático, encontra-se uma vasta e importante produção filosófica que remete aos primórdios da filosofia, ao início de uma busca por um pensamento racional que não aceitasse as explicações fantasiosas oferecidas pelas mitologias como verdades inquestionáveis. Nesse período, os primeiros filósofos ocidentais buscaram observar a natureza para entender como ela funciona e, assim, atribuir uma causa como origem primeira de todo o universo, o cosmos. Né? Universo, cosmos, em grego. Isso deu origem à cosmologia, que é uma tentativa de compreender a origem de tudo a partir da observação, da argumentação e do raciocínio lógico, deixando de lado explicações que eram fornecidas pela mitologia grega. Tá? Isso não quer dizer que eles desacreditassem dos deuses. A relação humana com a religião, ela sempre teve um caráter extremamente complexo, né? Por mais racional que fosse o pensamento pré-socrático, nenhum deles ousou dizer que os deuses não existiam. Nenhum deles se colocou, até porque no caso da Grécia ali, era a religião do Estado, a religião oficial. Então, negar a existência dos deuses era mais grave do que só ser xingado no WhatsApp pelos amigos, né? Era crime. Então, assim, né, alguns desses filósofos, inclusive, foram processados e eventualmente condenados por causa de sugestões, né, de descobertas, de entendimentos que levavam a sensação de que talvez aqueles deuses não existissem, né? Ou seja, então era impensável a não existência dos deuses. A crença era absolutamente verdadeira, né, para o povo grego, para os tribunos gregos, para os cidadãos gregos, mas e para os filósofos gregos também, assim. Só que eles estavam ali fazendo a pesquisa científica e, obviamente, em algum momento, eles iam se contrapor a algumas explicações mitológicas, né, que iam surgir. Vocês vão ver mais na frente. Todos os filósofos desse período tentaram, de algum modo, atribuir uma origem ao universo, utilizando-se de argumentações. Alguns apontaram os elementos materiais e naturais como a origem de tudo. Outros citaram elementos imateriais e alguns ainda disseram que a origem se encontrava em um misto de elementos infinitos e indeterminados. Que é um pouco quando eu falo que eles se aproximam muito da religião, né? Quando você começa a buscar explicações que racionalmente não são possíveis de serem visíveis em momento algum, vira um pouco, fica muito difícil de você. Você retoma aquela discussão lá do Anaxímenes com relação aos mestres deles, né? Que assim, não dá para ser algo indeterminado, tem que ser algo palpável, algo que passe aí pela percepção e tal, né? Senão fica muito etéreo, muito esotérico, né? Muito místico, em certo sentido. Como a Grécia Antiga não era um único Estado soberano, fundado sobre um mesmo território, mas um misto de cidades-estado, polis, diferentes e autônomas, que se situavam em regiões próximas, porém separadas, as comunidades fundadas nessas cidades eram diferentes. Isso é absolutamente crucial para um entendimento do grande caldeirão cultural que é a Grécia. Porque na própria mitologia, no próprio pensamento mitológico, você vai ter essa grande confusão, né, que muita gente, ao longo da história, foi tentando agrupar,
né? Os próprios gregos, em algum momento, tentaram agrupar esses deuses e semideuses e tal. Os romanos também fizeram isso, né? E gera só mais confusão, porque, na verdade, é muito difícil você conseguir agrupar ideias, porque assim, cada cidade dessa era uma cidade, o cidade-estado é uma cidade autônoma, né? É um estado em si, né? É um país que é do tamanho de uma cidade. Então, eles eram absolutamente independentes, tinham seu sistema de governo independente, tinham crenças, né, eventualmente diferentes. Então, se Zeus era fundamental para Atenas, talvez ele não fosse para Corinto, talvez o deus mais importante fosse Hermes, talvez para Esparta o deus mais importante fosse a deusa Ártemis. Enfim, e aí a gente sabe que Orfeu, por exemplo, era cultuado mais ao norte. A gente sabe que Dionísio, por exemplo, era um deus, mas era um deus considerado um deus na região que hoje é a Síria, né? Então, esses deuses todos, no momento em que você vai compartilhando, você vai compartilhá-los, né? Eles, obviamente, começam a ter questões familiares, questões humanas, e vira uma confusão, porque é difícil você agrupar eles, né? E assim acontece também, né, com o processo filosófico, né? São cidades diferentes, são histórias diferentes, são modos de viver diferentes, raciocínios diferentes. Então, vai gerar, obviamente, descobertas racionais, descobertas filosóficas diferentes. Com essa diferença, houve também uma modificação das maneiras de pensar daquele povo. Havia um esforço comum para buscar algo novo, né? O pensamento racional, mas cada um fez isso à sua maneira. A escola eleata, surgida na cidade grega de Eleia, onde hoje também se situa parte do sul da Itália, teve como principais representantes Parmênides e seu discípulo Zenão. Esses dois filósofos se esforçaram por apresentar apresentar que o mundo não seria composto por movimento, como queria Heráclito, mas por uma imutabilidade que constitui as essências. A matéria enganava ao aparentar mudanças, segundo Parmênides, e as essências dos objetos materiais permaneceriam idênticas. Essa é uma questão, por exemplo, essa escola eleata é uma escola que não se dedica muito a essa discussão monista pluralista. Ela é um pouco fora da curva, né? Mas vai gerar talvez um dos maiores filósofos da Grécia, que é o Parmênides. E esse debate que ele trava com Heráclito é um debate que vai depois derivar num debate sobre na filosofia sobre existência e essência, né? Que vai se estender ali pela modernidade até pela idade contemporânea, assim. Mas, claro que de outras maneiras, mas essa ideia é uma ideia importante, né? Quando você pensa aquela frase dele, né? O ser é, o não ser não é, você fica assim, pô, bobagem, frase meio sem graça, assim, não parece nem ter muito sentido, é tão óbvio que é, né, cara? O não ser não é, o ser é. O problema é que ele dá valor para as palavras, um valor absoluto a elas, né? Ele vai dizer que tudo que existe sempre existiu. E ele vai, na verdade, o Parmênides vai discordar do pensamento de um grande pensador que veio antes dele, né? Quase umas décadas antes dele, e que tomou corpo, tomou vulto, que se tornou um pensamento muito importante, que foi o do Heráclito, que supunha, né, que era um monista, né, que acreditava que o fogo era a origem de todas as coisas. Mas o pensamento do Heráclito foi muito além dessa possibilidade de pensar na existência de um elemento que desse origem às coisas. Ele pensou que as coisas se mexiam o tempo todo, se mudavam o tempo todo, e que a única coisa, e ele chegou à conclusão de que a única coisa permanente era a mudança, né? Só que naquela frase dele lá, nunca se banharás nas mesmas águas de um rio, porque aquela água passa e a água que vem é outra, ele está coberto de razão com a percepção. Mas, na essência, como diria o Parmênides, a água é a mesma. Os elementos moleculares que compõem a água são as mesmas, né? São os mesmos.
é o mesmo H2O. Né? Então, o Parmênides vai dizer que a matéria engana ao aparentar mudança, porque, né, na essência a matéria permanece idêntica. Tem algo de nós mesmos desde quando a gente nasce até quando a gente morre, né? Por mais que a gente mude. Então, quem está certo? Os dois estão certos, né? De alguma maneira. Eu acho que você tem na vida, na construção das nossas formações intelectuais, da nossa formação moral, da nossa formação física, né, do nosso pensamento, algumas coisas que a gente tende a querer. E o Sócrates, por exemplo, vai depois ser bastante associado a essa ideia do Parmênides, porque quando ele vai. Estou antecipando a aula, as próximas 2 aulas, mas quando ele vai discordar dos sofistas, né, que usam esse Heráclito aí de maneira muito responsável, né, relativizando tudo, achando que tudo é uma questão de argumento e que você consegue convencer qualquer pessoa a fazer qualquer coisa, dependendo da argumentação que você use, né, que era um princípio lá dos sofistas, e o Sócrates vai dizer, não, tem que ter pelo menos tem que ter algum princípio moral na sociedade, senão a sociedade em si não existe, ela não funciona. Né? Tem que ter, por mais que seja alargado ao máximo, mas tem que ter algum certo e errado em algum momento, senão você se perde, né? Não pode tudo, não vale tudo, né? Tudo é argumento, tudo é argumentação. Né? E aí ele vai, obviamente, bebendo nessas águas aí iguais do Parmênides e não nas águas diferentes do Heráclito. Mas o que nos interessa aqui, eu fiz só esse capítulo aí, a parte para falar dos Eleatas, que não daria a aula inteira, né? Não é nenhum curso de formação de filósofos, são os filósofos pluralistas. Tá? Eles defendiam que o universo foi originado pela composição de diversos princípios. São considerados pluralistas Empédocles, para quem a origem de tudo estaria nos 4 elementos primordiais, a terra, o fogo, a água e o ar. Anaxágoras, para quem a origem estaria em um agregado de partes infinitas, distribuídas de maneiras diferentes em cada ser. A esse processo ele chamou de nous, que eu vou explicar depois, daqui a pouco, mas que é uma ideia de algo que sempre existiu e que natural, seria uma espécie de criador, né? Que o Platão depois deve até ter derivado dessa ideia, vai chamar de demiurgo. E o Leucipo e o Demócrito, que são os fundadores da teoria atomista, a qual atribuía a origem à junção de partículas invisíveis e indivisíveis. Partículas indivisíveis e invisíveis, em grego, são chamadas de átomos, né, que não se dividem. Então, o Demócrito vai batizar essa teoria de atomista. Esse camarada é o Empédocles, de Agrigento, que por volta de 492 a.C., nasce. Era um homem que certamente possuía muitas virtudes, foi médico, dramaturgo, político, poeta e filósofo. Com uma escrita que visava encantar e convencer emocionalmente, Empédocles expressou em belos versos o seu modo de pensar, bem como o seu conhecimento sobre a natureza e sobre a religião. Essa forma versificada de escrever, ela era muito comum entre os filósofos. Né? O Platão escreve em forma de diálogos, alguns escreviam em forma de poesia. Ele, como também era dramaturgo, né? Ou seja, também escrevia peças, certamente participava daqueles concursos de dramaturgia das tragédias que aconteciam todos os anos em Atenas. Eu não sei se ele viveu em Atenas, exatamente aonde, mas ele provavelmente na cidade dele também devia ter. Ele escrevia em versos. Né? Era algo comum. Né? A epopeia é um grande poema épico. Né? Os textos do Hesíodo e do Homero, né, muito anteriores dessa turma aqui, eram todos versificados, escritos em versos e tal. Retomando as discussões dos primeiros filósofos, Empédocles concordava que a natureza possuía uma só origem, mas inovou
ao pensar essa origem não apenas derivada de um princípio único, mas sim composta de 4 raízes fundamentais: terra, fogo, ar e água. Tá? Essa é a primeira grande inovação do Empédocles. Ops. Segundo Empédocles, era a partir da reunião e separação desses elementos que todas as coisas surgiam. O devir, ou o movimento e transformação, geração e corrupção das coisas, surgimento e desaparecimento delas, devem-se à mistura desses elementos distribuídos em várias proporções. O que caracterizava cada ser era a predominância de um ou outro desses elementos, sendo que um nunca se transforma no outro, mas somente se distribuem diferentemente nos seres. Ou seja, a ideia do devir, né, a ideia do movimento de transformação que vai gerar as coisas, né, vai gerar o surgimento, o desaparecimento, a corrupção, que vai gerar tudo. É como se a gente usasse um panelão, dentro desse panelão a gente jogasse um pouco de água, um pouco de ar, um pouco de terra, um pouco de fogo e misturasse, né? E essas diferentes misturas fossem dando nos seres diferentes, né, que existem. No entanto, mesmo considerando os 4 elementos fundamentais que sempre permanecem em todas as transformações, a causa que provocava a reunião e separação desses elementos era extrínseca a eles. Exatamente, vamos voltar para o exemplo da panela. O que é extrínseco ali é a panela. Todos os elementos estão ali, que vem de fora, a colher de pau, né? A colher de pau que vai misturar aqueles produtos todos que estão na panela. Para o Empédocles, essa colher de pau, esse elemento extrínseco a eles, para poder fazer essa mistura, eram 2, o amor e o ódio, tá? O amor e o ódio são os 2 elementos universais que proporcionam um movimento de reunião e separação das substâncias para o Empédocles. Ele percebe, né, na vida, acho que até escrito aqui, ó, na sequência, Empédocles deve ter percebido que amor e ódio aproximam e afastam os seres humanos, e por isso elevou-os à categoria de forças antagônicas cósmicas, capazes de realizar o processo de atração e repulsão. Eu suponho que ele tenha entrado em contato com algumas mitologias orientais, né? Eu não sei, eu acho que são mais antigas, e que também trabalham com essa ideia dos opostos que se atraem, né? Os hinduístas têm isso, o zoroastrismo acho que tem isso, os taoístas lá do Japão têm isso. Então, eu me imagino que ele tenha tido contato com esse tipo de filosofia mística, porque é muito forte isso no Oriente, mas essa ideia do equilíbrio, ela passa a fazer parte da filosofia a partir desse momento, né? A ideia do equilíbrio vai, obviamente, perder um pouco esse caráter mais apaixonado, mais do amor e do ódio, mas vai ser levado, né, para a ideia de justiça, para a ideia própria de felicidade, né, como um tipo de serenidade, de equilíbrio, do equilíbrio dos justos e tal. Essa relação entre amor e ódio, ela é uma relação de forças muito poderosas, né, elementais, que por atração e repulsão acabam realizando e construindo todas as coisas. Para o nosso filósofo, os opostos não se atraem, mas pelo contrário, o semelhante atrai o semelhante e o dessemelhante repulsa o dessemelhante. Tá? Esse movimento é considerado eterno, um ciclo constante no qual, quando prevalece a harmonia, é porque o amor está atuando. E quando a desarmonia ou o desequilíbrio que prevalece, é porque o ódio está atuando. Tá? Então, quando você tem harmonia na natureza, na vida, em qualquer coisa, é a ação do amor. Quando você tem desarmonia, é a ação do ódio. Tá? E aí vamos para o Anaxágoras. Anaxágoras de Clasômenas foi um dos filósofos pré-socráticos pluralistas, né? Como todos que a gente está vendo aqui hoje. E assim como os outros, ele estava tentando formular uma nova teoria para o surgimento de todo o universo, que não recorresse
as narrativas mitológicas. Como era um pluralista, assim como Empédocles, Demócrito e Leucipo, Anaxágoras propôs que a origem do universo estava em vários elementos e não somente em um. Os filósofos pluralistas tentaram desfazer a querela deixada por Parmênides no imobilismo do universo, que nunca teria sido criado. Né? O Parmênides, vocês lembram? Eu falei, para ele não há mudança no universo. O movimento é apenas um erro da nossa percepção. Né? Então, não houve um momento de criação na teoria do Parmênides. Tudo sempre existiu. Tudo existe e tudo sempre continuará existindo. Desse modo, para Anaxágoras, as sementes que formavam o universo e seus objetos são infinitas. Mas o próprio universo foi gerado a partir de um momento preciso. Vejam que ele está tentando juntar as teorias, né? Ele está ali, não, tudo bem, tem alguma coisa do Parmênides que está certo, né? Pode ser que tudo sempre tenha existido, mas se alguma coisa sempre tiver existido, mas não for tudo, né? E aí ele vai pensar, observando a natureza, que as sementes, e é muito fácil de você deduzir isso sem ter nenhum tipo de percepção biológica sobre o mundo, né, só na observação, na antiguidade, você não vê de onde vêm as sementes, você vê que elas nascem, elas crescem e elas dão os frutos, enfim, dão tudo. Então é muito possível alguém pensar que aquelas sementes fossem algo eterno. E aí é o que vai fazer toda a teoria do Anaxágoras. Ele vai defender a ideia de que as sementes são infinitas, elas existem desde sempre, mas o que ficou responsável por agregar as sementes e formar tudo que existe, aí sim seria uma inteligência maior que o filósofo chamou de nous. Essa inteligência maior, que eu já falei também, o Platão vai chamar de demiurgo. Como os outros pensadores pré-socráticos, não temos muitos dados biográficos de Anaxágoras. Sabe-se que ele nasceu na cidade de Clasômenas, na Jônia, onde teve contato com a filosofia pré-socrática. Quando adulto, passou a residir em Atenas, levando para lá a filosofia que se desenvolvia na Jônia. Atenas já vivia nesse período o auge de sua democracia. O século V, ali, de 500 a 400, é considerado o século de Péricles, o século em que todas essas grandes coisas que aconteceram na Grécia, que chegaram até ao nosso conhecimento, que nos inspiraram na política, a democracia, a filosofia, tal, tudo mais ou menos surge nesse período, né? Esticando um pouquinho para trás ali, surgimento da filosofia, tal, mas é nesse século, né, que as coisas acontecem. E é muito sintomático que a morte do Sócrates, né, que tem acontecido exatamente em 399 a.C., que é quando muda o século, né? E é quando termina a democracia ateniense. Anaxágoras conheceu o estadista grego Péricles e, mesmo não podendo participar da atividade democrática por ser estrangeiro, um minutinho para entender que a democracia grega ela foi, né, inspiração para as democracias modernas, mas ela era muito diferente do modelo democrático participativo, inclusivo que a gente vivencia a partir do século XVII. A democracia grega ela era totalmente excludente, ela defendia, ela só participava do processo democrático, apesar de ser uma democracia direta e todos poderem votar. Esse é um conceito bastante relativo, né? Porque, precisa botar muitas aspas, porque todos, nesse caso, significavam só o cidadão grego. E só era cidadão grego homens com mais de 18 anos, nascidos na Grécia. Então, você tinha aí um limitador bem grande, né? Mulheres não participavam, escravos muito menos, e estrangeiros também não. Menores de 18 anos também não, e acho que maiores de 70, muito idosos também não. Então, você tinha ali um grupo muito pequeno, muito restrito de cidadãos, né? A teoria filosófica pré-socrática, voltando um pouquinho aqui, ó, nessa parte mais importante,
Mas o Anaxágoras, apesar de ser estrangeiro, circulou pelos meios políticos e deve ter influenciado muita gente. Entretanto, o pensamento do filósofo levou a um julgamento e condenação sob a acusação de impiedade e traição dos deuses. A teoria filosófica pré-socrática não estava firmemente ancorada na religião grega. Historicamente, começou com Anaxágoras o processo que Atenas moveu contra a filosofia e que concluirá mais tarde com a condenação à morte de Sócrates. Inclusive, na condenação de Sócrates, em algum momento lá do depoimento, se cita a condenação também do Anaxágoras. Mas o Anaxágoras fugiu, deu pipa na linha, correu, foi para outro lugar, porque ele não queria morrer, não. A sua condenação pode estar firmada em sua explicação da ocorrência dos eclipses solares. Anaxágoras foi o primeiro pensador a explicar da maneira correta a ocorrência de um eclipse solar. Isso deu muito problema, obviamente, porque essa teoria contrariava a existência do deus Apolo, que na mitologia grega era aquele que carregava o sol, né, no seu carro lá, no seu carro de ouro. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Tales, ele foi o primeiro a calcular matematicamente um eclipse solar. Tá? Ele aprendeu a fazer o cálculo. Mas o Anaxágoras, ele foi além. Ele explicou da maneira correta o eclipse. O Tales conseguiu prever o eclipse, mas o Anaxágoras explicou o eclipse. E aí, ao explicar o eclipse, ele criou um problema, porque para qualquer grego vivo em 460 a.C., era o deus Apolo que trazia o sol todo dia. Isso pode parecer engraçado para a gente, mas há 2.400 anos era uma verdade absoluta. Era o mesmo que, por exemplo, só para dar um exemplo mais próximo, quando aquele grupo todo ali, né, do Giordano Bruno até o Galileu, né, conseguiu provar que a Terra era redonda e que a Terra girava em torno do Sol, criou-se um grande dilema, um grande problema de cunho religioso, que era saber onde é que estava Deus. Porque se a Terra fosse redonda, a Terra em sendo redonda, você não tinha como ter resposta àquela pergunta clássica, né? Aquela questão clássica, que inclusive herdada da mitologia grega, de que Deus está no céu, a gente está na Terra, e que o submundo do Hades seria o inferno. Muito inspirado, inclusive, na Divina Comédia do Dante Alighieri. Só quando, né, os concílios lá todos, né, do Vaticano conseguiram alcunhar, formular uma resposta para isso, é que eles começaram a aceitar a ideia de que a Terra era redonda, porque senão você cria um problema religioso complicado, né? A ideia, então, de que Deus está em todos os lugares é uma ideia que vai surgir depois, que vai surgir quando isso é um problema a ser pensado. Enquanto isso não é um problema a ser pensado, Deus está ali olhando por nós no céu, né? No momento em que o céu está rodando junto com a gente, numa terra redonda, eu preciso descobrir como que eu explico isso para o povo, para as pessoas, né? Para a população que não vai entender. Se a gente tem população hoje que não entende que o homem foi à Lua ainda, que encontra 1000 motivos para desacreditar, até que acham que a Terra é plana, eventualmente, você imagina 1000 anos atrás, com relação à ideia da religião cristã, ou 2.500 anos atrás, né, com relação à ideia, à certeza absoluta da existência desses deuses, né? Então, o Anaxágoras acaba sendo condenado por ter descoberto uma fórmula científica e tal, que mostrava como que acontecia aquilo, mas ao mostrar como acontece aquilo, ele está dizendo que aquele Deus ali não existe, né? Ele não está fazendo o trabalho dele. Ele não precisaria, pelo menos, ele não precisaria existir. Enfim, a sua condenação forçou a fugir de Atenas, fixando residência na cidade jônica de Lampsacos. O pensador grego escreveu um livro em prosa,
não usando o formato poético lá que o Empédocles usava, do qual restaram apenas fragmentos em que ele expõe a sua teoria cosmológica. Os historiadores especulam que Anaxágoras deu aulas de filosofia para Sócrates, estabelecendo a ponte entre a Jônia e Atenas para o caminho da filosofia ocidental. É uma especulação, mas eu acho muito legal. Se eu fizesse um filme sobre esses filósofos e tal, de alguma maneira, eu provavelmente optaria por fazer uma aventura, contrataria um diretor americano, que os caras sabem fazer aventuras e tal. Não ia ser um filme chato, com certeza, ia ser um filme divertido, interessante, porque esses caras viram aventuras incríveis. E imaginar que o Anaxágoras teria, ou terminar um filme assim, né, com o Anaxágoras ensinando um jovem Sócrates, que ia ser um cara tão importante, né? Pensem o tamanho da importância. Todo o pensamento anterior ao do Sócrates é chamado de pré-socrático, né? Então, não é o Demócrito, não é Anaxágoras, né? É pré-socrático, né? Dada a importância desse sujeito. E você imaginar no final ali um Sócrates garoto, tendo aula com um cara, é um final bem interessante para um filme sobre os pré-socráticos. Mas, sei lá, é só especulação da minha cabeça. Sabe-se que Anaxágoras escreveu uma obra da qual restaram apenas fragmentos pouco conservados, e a conservação desses fragmentos é atribuída principalmente ao grego antigo Simplício, que viveu no século I depois de Cristo. Olha o tempo, né, que esse material andou circulando, né? 400 e tantos anos, até o Simplício estar ali tomando conta daquilo. Graças a isso, ele conseguiu alguma coisa conseguiu chegar até nós. Muitos trechos atribuídos a Anaxágoras aparecem em diálogos platônicos, como o Fédon, então nos textos do Platão, e em escritos de Aristóteles. Como ocorreu na filosofia de outros pensadores pré-socráticos, o propósito da filosofia de Anaxágoras era encontrar a origem ou o elemento original de todo o universo, sem recorrer às cosmogonias mitológicas. O filósofo não formulou uma teoria unitária acerca da origem, mas postulou uma teoria pluralista, baseada na existência de vários elementos. Segundo Anaxágoras, a origem de tudo está no que ele chamou de homeomerias, que são basicamente sementes, espermatas, do grego antigo. Espermatas, que vocês já devem ter sacado, acaba sendo a origem da palavra espermatozoide, que não deixa de ser uma semente também, né? Tentando resolver o problema intelectual deixado por Parmênides, que afirmava que a imobilidade do universo não permitia a criação ou que a criação limitaria o universo, Anaxágoras formulou que a origem do cosmos está assentada em elementos infinitos em número e tempo. Esses elementos, as sementes, né, os espermatas, sempre existiram e agregam-se por meio de uma força chamada nous, uma inteligência que governa o tudo. Ainda de acordo com essa teoria, todos os seres e objetos do mundo são compostos pela junção de todas as homeomerias existentes, de modo que tudo é composto por tudo. O nous separa apenas os pares opostos que compõem o universo, mas que não se misturam após estarem prontos, como frio e quente, úmido e seco, né? As coisas vão sendo formadas, né? E essa inteligência, nenhum deles nomeia ou batiza como algum tipo de divindade, de nova divindade, porque eles estão fugindo justamente disso. Eles estão fugindo justamente dessa cosmogonia, dessa origem divina das coisas. Eles estão tentando localizar, entender um jeito, né, arrumar um jeito de achar uma explicação racional para aquilo, né? Alguns deles vão supor que exista uma inteligência que governe tudo, mas que não tem forma, que não tem uma... Nesse ponto, até alguns filósofos do islamismo, por exemplo, veem Alá, por exemplo, como uma espécie de inteligência também sem forma, né? Por isso também no mundo islâmico eles não podem fazer estátuas e tal, pinturas descritivas, por conta dessa ideia de não ter uma reprodutibilidade humana para as coisas, nem muito menos para os deuses.
Nos escritos deixados pelos pensadores pré-socráticos, reunidos e conhecidos como os da teoria de Abdera, da escola de Abdera, encontram-se as primeiras ideias de átomo que se tem registro na história. As teorias desses pensadores podem ser consideradas também como o início da química. Esses filósofos todos, eles acabam dando origem a uma série de ciências que depois a gente vai estudar na escola, né? Física, química, matemática, a biologia, tudo tem uma relação, tudo tem uma relação com a ciência moderna, né? Claro que centenas de séculos depois. Além de serem uma importante ferramenta para compreender o pensamento dos pluralistas na Grécia Antiga, né, esses pensadores acabam dando início a coisas como a ciências como a química. O pensamento dos dois filósofos, Demócrito e Leucipo, é inseparável, visto que a doutrina atomista foi iniciada por um, Leucipo, e finalizada por outro, Demócrito, que era seu discípulo. Leucipo nasceu em Mileto, mais um de Mileto, né? Mileto foi pródigo em apresentar os primeiros filósofos para o mundo, né? Cidade onde nasceu Tales, o primeiro filósofo, em 500 a.C. O pensador entrou em contato com as ideias do também pré-socrático Parmênides ao viver durante um tempo em Eleia, lá no sul da Itália. Após a estada em Eleia, partiu para Abdera, onde fundou uma escola filosófica e conheceu o seu principal discípulo, Demócrito, com quem formulou a teoria atomista. Leucipo faleceu por volta de 420 a.C. Eu tenho muito pouca informação sobre ele. Na verdade, há até quem defenda que ele não tivesse existido, assim, mas é muito improvável que ele não tenha existido. Demócrito viveu entre 460 e 370 a.C. Ele é o último dos pré-socráticos. Né? Ele é aquela figura que atravessa o tempo. Né? Ele nasce ali no auge, quase no final, mas num momento importante desse pensamento pré-socrático, está todo mundo ali junto, né? O Empédocles, o próprio Leucipo, né? Que foi professor dele. Só que ele atravessa o tempo mesmo. A partir dos 430, 420, a filosofia vai ganhar, a filosofia grega, né, vai ganhar um caráter de argumentativo, um caráter de relativismo muito grande, de tentar, que vai ser justamente o que vai levar aos sofistas pelo qual o Sócrates acaba sofrendo uma condenação, porque ele discorda da forma como os sofistas atuam e acaba agindo de uma outra forma e acaba levando a uma crise, né? E é exatamente nesse período, 400 e tal, o Demócrito está aí no meio. Apesar do modelo do pensamento filosófico ter mudado, o Demócrito ainda se manteve ali fiel a essa escola de pensamento atomista. Ele viveu ao mesmo tempo que viveu o Platão, por exemplo. Provavelmente foram amigos, se conheceram e tal. Sua personalidade extrovertida o deu o reconhecimento de o filósofo sorridente. Para além de seu bom humor, o pensador é conhecido por ter estabelecido junto ao seu mestre, Leucipo, a primeira ideia de átomo, o que deu impulso aos estudos antigos de química. Leucipo e Demócrito são os últimos pré-socráticos. Sua filosofia, assim como a filosofia desenvolvida pelos demais pluralistas, visava resolver a querela deixada por Parmênides, defensor do imobilismo, e Heráclito, defensor do fluxo perpétuo da natureza. Tentávamos juntar esses dois pensamentos que eram certamente os mais influentes daquele período. Leucipo é o responsável por apontar, pela primeira vez, que a origem do universo derivada de microscópicos, infinitos e indivisíveis elementos que se agregavam sempre, formando os seres e objetos do mundo. E Demócrito, seu discípulo da escola de Abdera, aperfeiçoou a teoria do mestre Leucipo, dando a ela um nome e maiores detalhes.
Para os pré-socráticos, a natureza seria composta pelos átomos. A palavra grega átomo significa sem divisão ou indivisível. Os átomos seriam, na concepção dos atomistas antigos, a menor partícula possível. Segundo a teoria atomística antiga, os átomos que compunham os objetos possuíam as mesmas características dos objetos que formavam. Por exemplo, se o objeto fosse azul, os átomos seriam azuis. Se o objeto fosse triangular, os átomos que o formavam eram triangulares. Os átomos eram infinitos e agrupavam-se pela similaridade. Ou seja, os iguais tinham uma capacidade de se juntar, dando forma às coisas. Lembra do outro filósofo lá atrás que falava na similaridade, os semelhantes se agrupam, os dessemelhantes se separam? Os atomistas usaram essa mesma teoria, né? Certamente beberam na fonte lá do Empédocles, do Anaxágoras, pensando nessas coisas invisíveis que formam, né, que formam todas as coisas. Eles estavam lendo um ao outro, eles estavam pensando juntos, né, uma teoria que fosse capaz, e obviamente vão discordar várias vezes, mas eu acho muito interessante como se mostra essa fusão de pensamentos, como você tem um pouco do pensamento de cada um no trabalho do outro. Isso é ciência, isso é pesquisa, isso é absolutamente coerente com tudo que a gente pensa a respeito da ciência hoje, nesse exato momento que a gente está vivendo, 2021. Era assim desde sempre, né? Desde esses primeiros caras. Eles apontaram o caminho da pesquisa, eles apontaram o como fazer, e a gente faz até hoje, seguindo mais ou menos esses mesmos critérios. Os átomos eram infinitos, segundo eles, e nunca foram criados. Lembra das sementes do Anaxágoras? São os átomos aqui do Demócrito. Infinitos e nunca foram criados, sempre existiram no universo. Todos lembrando lá do Parmênides, né? O Parmênides foi o primeiro a dizer que tudo sempre existiu, o Anaxágoras supôs a existência eterna da semente, que formaria até o universo, e os atomistas a existência infinita dos átomos. Também eram invisíveis e somente poderiam ser racionalizados e nunca provados. Uma pena que ele não pudesse viver pela eternidade, de fato, o próprio Demócrito, que ele teria conhecido um instrumento muito interessante, que é o microscópio, ele teria como provar a existência desses átomos. Algumas frases e citações de Demócrito, para a gente acabar. Definimos o que é doce, amargo ou as cores, mas a composição destas definições está nos átomos. O homem só é infeliz quando é injusto. Acho essa frase fantástica, gente. O homem só é infeliz quando é injusto. Na sequência, ele é um pré-socrático tardio, justamente nesse embate para tentar entender a justiça, o bem, é que o Sócrates vai fazer toda a sua filosofia, toda a sua obra, né? E vai ser punido pela sociedade grega por causa disso. O bem não significa simplesmente não fazer o mal, mas antes não desejar fazer o mal. O que é que tem, quando você fala dos aspectos positivos de qualquer religião que exista, né, que eu conheça, ela pensa justamente isso, desse jeito. O bem significa não desejar fazer o mal, né? E o homem é um microcosmo. Se eles tivessem tido a oportunidade de ver o mundo hoje, nossa, eles iam ter absoluta certeza dessa frase, né? A gente cada vez vai descobrindo a infinitude do universo, vai percebendo como nós somos pequenininhos, como nós somos realmente microcosmos. Então, meus amigos, minhas amigas queridas, é disso que se trata. É isso que, assim a gente encerra esse capítulo da história da filosofia que eu acho dos mais fascinantes, né? Os capítulos que vêm a seguir são extremamente importantes, mas esse é o capítulo original, esse é o momento em que as coisas começam a ganhar prumo, começam a estrada da filosofia começa a se sedimentar, né? E não é só a estrada da filosofia, se eu penso na filosofia
como origem de tudo, como origem de todas as ciências, é a origem de tudo, de todo pensamento humano, né? Isso me parece absolutamente importante, por isso que a gente estuda isso, tá? Então, meninos, é isso, por hoje é só. É, Enfim, fico feliz de vocês estarem participando, de ter tanto aluno. Eu achei, sinceramente, que eu fosse dar murro em ponta de faca, dando essas aulas online toda sexta-feira, toda quinta-feira, mas eu estou vendo que está surtindo efeito. Então é isso. Mais tarde eu vou gravar, eu vou baixar essa aula e vou postar lá no YouTube, tá bom? Um grande abraço para todos. Abraço, professor. Tchau.